e baixa a fronte envergonhado. Reconhece em silêncio o errado passado. A Divina Comédia. A Divina Comédia é um longo relato sobre uma fantástica viagem do próprio autor, conduzido por um guia quem denomina Virgílio, o clássico poeta romano. A obra é dividida em 3 partes: o inferno, o purgatório e o paraíso. Cada parte é dividida em cantos, que por sua vez se subdividem em versos do tipo tenários. Os cantos ou círculos, uma referência à crença da época de que o universo era constituído por círculos concêntricos, são em número de 34, 33 e 33, respectivamente. O impressionismo que Alighieri imprime aos versos causa a real ideia de que ele verdadeiramente entra em contato com os cenários e os personagens que descreve. Há quem, alegando a prudência de Dante diante dos poderes repressivos ativos à sua época, considere sua obra uma alegoria, encobrindo seu verdadeiro objetivo, que seria o de crítica a tudo com o que o poeta não concordava, e assim sua concepção condenava ao inferno ou ao purgatório os maus e ao paraíso os bons. Na verdade, o que me atrai nos versos de Dante é sua semelhança não só com o que é relatado em diversos livros obtidos pelo método da mediunidade psicográfica por sensitivos altamente conceituados, como também com numerosas imagens captadas por videntes em muitos agrupamentos espíritas, inclusive ao qual pertenço. A Divina Comédia não foi executada de uma só vez. Dante deve ter gasto meses ou anos recolhendo dados para escrevê-la. Entre os prováveis transes mediúnicos durante os quais captava as imagens que traduzia em versos, o homem Dante Alighieri convivia com as necessidades comuns a qualquer um de nós, como alimentação, higiene, repouso e trabalho. Quando retomava, porém, seus escritos recomeçavam de onde tinha parado, como se tivesse marcado um encontro com Virgílio, reencadeando sua narrativa, que não sofria assim solução de continuidade. Apresento a seguir alguns cenários relacionados à excursão de Dante pelas regiões infernais. Seria esse relato poético tão realista e impressionante fruto somente da imaginação fértil do autor italiano ou estamos diante de mais um poderoso médium a relatar suas fantásticas visões? A travessa do Rio da Morte. No canto 1, o primeiro círculo, Dante acha-se perdido em uma selva escura, por ela perambula toda a noite até que ao amanhecer tenta subir uma colina sendo interceptado por uma pantera, um leão e uma loba e obrigado a retroceder à selva. Surge então Virgílio, que se oferece como seu guia para tirá-lo daquele lugar, conduzindo-o através do inferno e do purgatório. Ao oferecimento de Virgílio, Dante fraqueja, mas ao ouvir o nome de Beatriz, citado pelo guia, se encoraja e o segue na esperança de encontrá-la. A própria donzela o guiará posteriormente ao paraíso da nossa vida, em meio da jornada. Tendo perdido a verdadeira estrada, achei-me numa selva tenebrosa. O modo como o poeta se perde naquela selva é obscuro. Talvez não queira ou não tenha tido autorização de revelá-lo. Contar não posso como tinha entrado. Tanto sono nos sentidos me tomara. Quando ia o bom caminho abandonado. Ao chegar às portas do inferno, Dante se depara com uma placa na qual estão impostas as terríveis palavras que sufocam a esperança dos que ali entrarão. Deixai vós que entrais, toda a esperança. Os viajantes atravessam o rio Aqueronte em uma barca manobrada pelo barqueiro carente dão entrada aos círculos infernais, passando por abismos imensos donde subiam gritos horríveis de desespero. Virgílio conduz ao fundo e penetram na região que chamam de limbo. Legiões de sofredores ali se encontram e tão numerosos parecem ser que o autor classifica o quadro como selva de almas. À entrada do círculo 2 se deparam com Minos, gigante mitológico a julgar as almas e colocando-as no devido lugar daquele vale de dores, de acordo com seus pecados. Dante se compadece da realeza em prantos. Os soluços se multiplicam e a multidão blasfema a Deus rompendo em lamentos, com muitos desses seres se precipitando pelas bordas dos precipícios.
Surgem então nas ternárias poéticas referências à presença de corvos e carpas em cenário tenebroso. Aos pés dos infelizes o chão se cobre de vermes e o ar exala odor fétido e nauseabundo. Dante não suporta e desfalece, sendo acordado por um terrível trovão. Quando a borda do abismo as precipita. Ais, soluços, lamentos vão rompendo. Blasfema Deus a multidão maldita. No círculo 3 Dante se depara com os que caíram pela gula e cuja pena consiste em ficarem prostradas sob uma chuva de granizo, água e neve. Constantemente são atormentados por Cérbero, o monstro de 3 cabeças, meio cão e meio dragão, com cauda de serpente e apetite insaciável, que arranha, esfola, esmaga, dilacera e esquarteja os espíritos gulosos. Ali estão também os que se deixaram consumir pela vaidade, orgulho e inveja. No círculo infernal 4, Dante encontra Plutão, ou um espírito degradado que Dante confunde com o personagem da mitologia grega, que procura amedrontá-lo. Ali, Virgílio lhe mostra as penas dos avarentos, condenados a empurrar com o próprio corpo pedras enormes, montanha acima, discutindo entre si. Observa que uma notável concordância com as vidências relatadas pelos médiuns, no grupo de Frei Luís, que constantemente fazem referências a entidades que chegam à reunião arrastando pesados fardos, pedras ou bolas de ferro acorrentadas a seus corpos. Almas sem cópias nunca vistas dantes. Fardos de um lado e de outro, em grita ingente. Rolavam com seus peitos ofegantes. Dante lamenta a ignorância em que a humanidade se debate. Os doutos que se refugiam em seu orgulho julgando tudo saber. As nações que sobrepujam outras mais fracas. Os avarentos que insultam os bens que lhes são confiados pelo alto, guardando-os só para si. Os administradores corruptos dos bens públicos e tantos outros exemplos. Multidões de sofredores. Na caminhanda chegam a uma lagoa de águas negras e lodosas onde se debatiam almas rancorosas que, não tendo mais a quem agredir, dilaceram-se umas às outras no poço do desespero que para si cavaram. Novamente aqui o autor se mostra impressionado pelo número elevado de sofredores e então Virgílio acusa a sua culpa, a ira. Eu que tinha a atenção toda embebida, vi sombras neste pântano lodosas, desnudas de faces enfurecidas. Não só com mãos batiam-se raivosas. Peitos, cabeças, armas lhes sendo. Com dentes laceravam-se espantosas, que sob as águas multidão suspira. E em borbulhões as águas entumecem. Por toda essa extensão que a vista gira. E seguem os 2 viajantes por entre horrores inauditos, passando por seres deformados com aspecto de hidras e medusas, que se estendem por paisagens agorentas e caminhos imundos onde cada curva esconde um maior pavor. A chegada ao círculo infernal 7, o mau cheiro que dali se levanta os sufoca. Ali estão os violentos de toda espécie, homicidas, ladrões, devastadores e torturadores, os que distorção se valeram para o enriquecimento ilícito levando suas vítimas à morte em desespero, fomentadores de guerras, hipócritas, falsários, feiticeiros e os que com a inteligência, dádiva de Deus, se utilizaram das ciências para dominar, ofender, usurpar e ferir. Da justiça humana pode haver fuga, mas jamais da justiça divina, porque não se pode fugir de si mesmo. No canto 12, é citado um ser animalesco que o autor identifica como um minotauro. Outro ser mitológico metade homem, metade touro. Mais à frente se deparam com um rio e sangue coalhado de almas imersas sob a vigilância de centauros, personagens também mitológicos metade homem, metade cavalo, que flechavam os que daquele horror tentavam escapar. Mas olha o vale, o rio é não distante. De sangue, onde verás aquele que violência exerceu no semelhante. Árvores humanas. Mais à frente, no canto 13, novas semelhanças incríveis com as vidências no grupo Frei Luís. Ali estão árvores com feições humanas.
Dante discorre sobre a punição daqueles que praticam violência contra si mesmo, cometendo suicídios ou dilapidando irresponsavelmente o próprio patrimônio sem produzir qualquer benefício em prol da sociedade. As mesmíssimas cenas vistas por nossos médiuns são descritas na obra colossal. A Divina Comédia não poupa tampouco os que cometem crimes contra a natureza e as artes. Dante os vê em um campo de areia ardente devastado por um grande incêndio. Em toda parte ouvi grita aflitiva como não via quem assim gemesse. Parei e a turbação se fez mais viva. O braço estendo então e prontamente vergonha quebro. O tronco assim ferido por que razão me arrancas? Diz fremente. Fui homem, hoje o lenho, que estás vendo. Mais compassiva a tua mão seria se a alma que fosse de um dragão tremendo. As figuras grotescas e deformadas pululam por toda a descrição do purgatório e inferno. Os seres aberrantes têm ojeriza luz, dela se escondendo a todo custo. O sofrimento que lhes vai ao íntimo não pode ser traduzido por palavras. São descritas almas com feições invertidas, ou seja, olhando permanentemente para trás no canto 20 acompliciadas pelo autor aos crimes da impostura e franco desrespeito às artes divinatórias, ou, se preferirmos, mediúnicas. Demônios aos magotes pelo caminho se comprazem em atormentar infelizes que na terra mal uso fizeram de seus cargos públicos, utilizando-os para os negócios ilícitos em benefício próprio. Magistrados e governantes hipócritas e corruptos são flagrados a se debaterem em imensos charcos de substância semelhante ao piche. Os médiuns videntes também os veem afogados em remorsos pelas oportunidades perdidas, vertendo rios de lágrimas pelo desprezo aos compromissos previamente assumidos. A consciência os acusa de não ter sido ouvida. Comparei aqui as ternárias de Dante com as vidências relatadas pelo médium Eduardo Fructuoso, que faz referências a entidades que lhe são mostradas em suas telas fluídicas caminhando com extrema dificuldade sob pesadas vestes. O poeta, por sua vez, fala em hipócritas e mentirosos do povo descrevendo-os no canto 23, vestidos com pesadas capas de chumbo dourado, caminhando com vagar sob o peso que lhes cobre o corpo. Outras narrativas coincidentes com as vidências mediúnicas descrevem animais peçonhentos atrelados às almas desse inferno vislumbrado por Dante. Eduardo vê e descreve, larvas escuras grudadas em alguns espíritos são vistas como moluscos colados às costas, cabeças, mãos de línguas. Serpentes se enroscam nas pernas e nos corpos de irmãos invigilantes, causando-lhes grande medo. Seres animalescos cobertos por lama pegajosa e fétida são atraídos pelos pensamentos dos presentes que vibram em destruição, rancor, inveja, ciúme e vingança. Ainda no canto 24 retornam os animais peçonhentos atormentando ladrões que são envolvidos e picados por cobras. Nesse trecho Dante identifica uma alma que conhecera na terra e esta lhe demonstra despeito e vergonha por ter sido surpreendida em sua miséria. Tratava-se de Vani Fusei, que pilhara o tesouro de São Jacopo em Pitoia. Segue-se a incursão por imensas cavernas e, em uma delas, Dante presencia espíritos envolvidos premidos e mordidos por enormes serpentes preensoras como jiboias ou sucuris. Gustave Doré. A Divina Comédia ganhou intenso colorido graças a 136 gravuras executadas pelo artista Gustave Doré que ilustram muitas edições da grande obra do poeta florentino. Tais desenhos foram feitos de acordo com os versos e procuram seguir rigorosamente os quadros pintados por Dante em seus versos. De posse de uma coleção dessas gravuras, mostrei-as aos dois médiuns videntes para sentir se haveria algum paralelo com suas visões. Ambos concordaram sobre a existência de semelhanças entre os desenhos de Doré e suas vidências. Fizeram, no entanto, uma ressalva importante. As figuras humanas retratadas pelo artista são fortes e musculosas, representando um ideal atlético greco-romano. Enquanto os sofredores vistos pelos sensitivos são verdadeiros farrapos humanos,
doentes caquéticos na acepção da palavra, cobertos por suas misérias, com olhos esguezeados, cabelos em desalinho, em suma, perfeitos mortos-vivos, como zumbis. O abismo. Dentre os livros por mim estudados e que apresentam paralelos de semelhança com a Divina Comédia, salientamos que a obra Abismo, escrito por R. Ranieri, sob forte influência sensitiva e orientado pelo espírito André Luiz. O Abismo, assim como outros livros do mesmo autor, foi escrito durante desdobramentos mediúnicos sobre os quais Ranieri era conduzido por dois guias, Orcus e Atafon, por regiões subterrâneas do plano extrafísico terreno que guardam estreita relação com as descritas por Dante em seu grande trabalho. 3 anos foram gastos na execução do livro, que tendo sido concluído em 1961 só obteve autorização dos mentores espirituais para ser publicado em 1968. As razões para essa espera de 7 anos não foram esclarecidas, mas não é raro nos depararmos com tais atitudes por parte de nossos amigos do outro lado da vida, que parecem aguardar certo amadurecimento ou mesmo merecimento da nossa parte para levantar alguns centímetros do véu de ísis que encobre a realidade da vida. Pessoalmente, compreendo perfeitamente essa atitude e lhes dou inteira razão. Diante do que tenho presenciado nos últimos 35 anos no grupo de Frei Luiz no campo da ectoplasmia e materializações de espíritos, não guardo a menor dúvida de que a maioria da atual humanidade não suportaria receber toda a verdade de uma só vez. Por esse motivo, a documentação que constitui a coluna mestra deste livro aguardou mais de 2 décadas para que eu recebesse a autorização dos nossos líderes para sua divulgação. Da mesma forma, compreendo por que algumas igrejas conhecedoras, talvez com pormenores, das realidades dos reinos das sombras, preferem prudentemente omiti-los aos seus seguidores, por não considerá-los suficientemente preparados para essas revelações. É quase certo que ao buscar se esclarecer, alertar e ajudar podemos incomodar alguns segmentos institucionais que julgam se beneficiar com a ocultação da verdade. Dante, ao tornar pública a Divina Comédia, sofreu terríveis pressões de organizações religiosas e políticas que se sentiram atingidas por seus versos implacáveis. Ranieri cita o poeta florentino 5 vezes em seu livro. Em uma delas, Atafon, um dos seus guias, discorrendo sobre a imensidão dos abismos infernais, diz: o abismo é subdividido em um grande número de departamentos. Dante identificou 9 círculos principais na zona leste. Acreditou que houvesse visitado todo o abismo. Na realidade não percorreu nem 1/3 desta zona. Deveria voltar. No entanto, tão grande foi a celeuma que levantou em seu tempo que as entidades superiores devem ter considerado que o homem terrestre ainda não possuía condições espirituais para saber mais e suas viagens foram definitivamente encerradas. Ele, que era escritor e médium ao mesmo tempo, retornou então simplesmente à sua atividade de escritor, que exerceu até a morte, passando a escrever somente sobre coisas do mundo. Reflexões sobre o abismo. Ao homem prático de nossos dias, acostumado à pressa da vida cotidiana, ao controle informatizado de seus negócios e suas comunicações, ao progresso tecnológico vertiginoso e estonteante que a cada minuto lhe entrega um novo invento para aumentar sua comodidade, um livro como o Abismo certamente não lhe despertaria qualquer interesse. Se fortuitamente folheasse algumas páginas em raras horas de distração, provavelmente não conseguiria reter os sorrisos de ironia ante as ficções tolas e outras invencionices que leria. Forçoso é reconhecer não ser fácil alguém com tal perfil acreditar que alguns dos fantásticos e terríficos seres ali assinalados possam realmente existir em algum lugar do universo. Muito menos creria que aquelas criaturas medonhas e draconianas tivessem um dia, na noite dos tempos, ocupado corpos humanos e perambulassem pelo mundo exatamente nas mesmas condições que nós hoje o fazemos. E se algum investigador, mesmo imbuído de sinceridade e seriedade,
lhe dissesse que após décadas de estudos, observações, comparações, meditações, reunião de provas documentais e testemunhais chegar à convicção inabalável da realidade viva dessas aberrações, no mínimo classificaria como doente mental. Voltado inteiramente para o imediatismo das coisas materiais, não lhe sobra espaço para qualquer suspiro espiritual. Não consegue conceber nada além da morte física com a qual tudo se extingue. Seu comparecimento a templos para reuniões festivas ou fúnebres se prende tão somente ao preenchimento de formalidades sociais que lhe aborrecem e lhe tomam precioso tempo que deveria ser utilizado unicamente nos negócios mundanos. Ora, se o pensamento nesse mundo para o qual todos estamos nos dirigindo é a força geradora mais importante, e se ali aportam espíritos que não conseguem se libertar por um instante sequer da lembrança de seus nefastos feitos durante sua existência física, é fatal que se rodeiem de formas pensamentos perturbadores. Não podendo assim coabitar com almas que se devotaram ao bem de acordo com as suas capacidades individuais, pois seu psiquismo promoveria desequilíbrio ao ambiente sádio dessas últimas, são atraídos naturalmente de acordo com a lei da afinidade, a gravitar as esferas de provação onde muitos acreditam, por força de ensinamentos equivocados recebidos durante a excursão terrena, que ali permanecerão para sempre, o que mais aumenta seus padecimentos morais. Tal raciocínio, se exato, por força da lógica, não deixará nenhum crime sem punição, porque o ser que engendrou, pelo seu livre-arbítrio e conscientemente, o ato que desencadeia o prejuízo a alguém ou alguma coisa, gravará fogo em si mesmo, em sua lembrança, seu subconsciente ou em sua alma, já que todas essas expressões podem significar a mesma coisa, o mesmo ato que mais cedo ou mais tarde retornará das profundezas do ser como cobrador implacável das medidas reparadoras. Em sendo mediúnicas e verídicas as obras citadas nesse capítulo, elas só vêm confirmar a força plasmante da mente. Conclui-se do exposto que, quando nos habituamos com os pensamentos e com a conduta elevados de amor, tolerância, altruísmo, perdão etc., nossas formas futuras e respectivas zonas de moradia seguirão esse mesmo padrão vibratório e moldarão luzes, flores, anjos e outros símbolos de beleza e felicidade. Se ao contrário, porém, nossas ideias que se habituarem no logro ao próximo, qualquer que seja sua modalidade, como egoísmo exagerado, culto ao materialismo, estímulo e exploração dos vícios e dos crimes, as formas mentais seguirão com precisão matemática essa nova condição e aí teremos como companhia corvos, abutres, animais peçonhentos e outras aberrações psíquicas também chamadas formas pensamento, das quais o ser não se livrará até que seja pago o último ceitil e, pelo arrependimento sincero, procure resgatar todo o mal que causou de forma direta ou indireta. Aterrorizado pelas companhias forjadas por sua própria mente, que o acusam e o denunciam permanentemente, buscará, envergonhado de si mesmo, as regiões sombrias, se unindo a outros da mesma estirpe, e ali capirá o maior dos sofrimentos, o remorso íntimo. Conviverá assim em simbiose com suas larvas e seus monstros mentais, até que, por seus próprios esforços, consiga criar em torno de si a atmosfera fluídica salutar que permita finalmente a aproximação dos missionários da luz, encarregados pelo alto do seu resgate e soerguimento para o caminho da regeneração. 7. O modus operandi dos decaídos. Em várias obras escritas por autores espirituais que se utilizam de sensitivos para nos fazer chegar notícias e informações da vida nos planos extrafísicos, observamos com assombro a existência de vastas organizações hierárquicas nos chamados reinos das sombras, onde seres aparentemente mais poderosos do que os que ali habitam se apresentam como instrumentos da justiça divina, se arvorando em senhores da vingança de Deus contra as criaturas que ousaram contrariar suas leis, como se o Criador do Universo pudesse de alguma forma se sentir ofendido com nossos erros, em reação semelhante ao que acontece com os humanos.
Esses verdadeiros gênios infernais parecem galgar os postos de mando, principalmente em acordo com os seguintes atributos: inteligência, soberba e conhecimento científico profundo. Anulação sistemática e duradoura em si de qualquer sentimento de arrependimento, misericórdia ou de amor. Devotamento incondicional ao mal sob todas as suas formas. Conhecem perfeitamente a lei do karma, mas sabedores dos sacrifícios necessários e que serão compelidos, de acordo com os crimes praticados no passado, para a reharmonização do ser, preferem dela se esquivar, permanecendo às vezes por milênios cristalizados em seus domínios trevosos, incessantemente devotados em induzir outros à queda moral. Aqueles que se deixam enrodilhar em suas malhas sofrem então, como eles próprios, as consequências advindas dos sofrimentos causados a si, a outros e à natureza. Com a libertação do invólucro físico e em conformidade com a lei de afinidade e peso específico de cada espírito, serão atraídos à atmosfera dos vales de lágrimas e dores, engrossando a legião dos aflitos que povoam os impérios tenebrosos para deleite dos algozes que soberanizam essas regiões. Ali permanecem até que se esgote o fluido tóxico do qual se impregnaram pelos maus pensamentos, palavras e ações. Atingida tal condição precípua e mediante o arrependimento sincero, soa o clarim do resgate contra o qual nenhuma vontade maléfica prevalece e espíritos socorristas se apresentam para soerguê-los e os reconduzirem à recuperação. Grande número de espíritos tem sido libertado, dessa forma, por Frei Luís e seus colaboradores. Os videntes os veem serem trazidos às nossas reuniões, nas quais sentem o choque da matéria que os desperta definitivamente do hipnotismo escravizante em que se perpetuavam sob a ação dos magos do mal. Chegam em macas ou em veículos semelhantes a ambulâncias, amparados pelos braços de benfeitores e embora apresentem profundas marcas que evidenciam as amarguras do que padeceram, todos emitem o brilho da esperança no olhar. Grande felicidade experimentam quando identificam entre os presentes aqueles que foram seus parentes e amigos em vidas passadas ou mesmo na atual. Por mais que os espíritos de luz se esforcem para fazê-los perceber sua própria presença e auxílio, os recém-chegados das sombras não conseguem captá-los. Porém, quando adentram como sonâmbulos aos recintos de nossas reuniões, ouvem o que é pronunciado pelo presidente dos trabalhos e os outros palestrantes, começando então a reconhecer sua atual situação. São então conduzidos a hospitais, sanatórios e colônias de recuperação, onde aguardarão novas oportunidades para a correção dos equívocos de outrora. Hierarquia das sombras. Para exercer sua influência e seu domínio nos impérios sombrios, os governantes das trevas se valem de numerosos subordinados que se estratificam em variadas funções maiores ou menores, de acordo com as suas especialidades e conhecimentos. Sob suas ordens encontram-se ministros, planejadores, juristas, sacerdotes, guardas, escravos, entre outros. A classe dos técnicos parece ser uma das mais numerosas e aí temos os especialistas em hipnotismo, magnetização, obsessão, vingança, programadores e instauradores de doenças, magia negra, manipuladores do ectoplasma etc. O grande médium e escritor Hermínio C. Miranda nos dá uma ampla ideia dessa terrível hierarquia em seu livro Diálogo com as Sombras, de onde extraímos este pequeno trecho que dirijo aos neófitos nas coisas do espírito que tenham se sentido atraídos por este nosso despretensioso trabalho. O dirigente das trevas foi geralmente um encarnado poderoso que ocupou posições de mando. Acostumado aos exercícios da autoridade incontestada, é arrogante, frio, calculista, inteligente, experimentado e violento. Tais dirigentes são ágeis de raciocínio, envolventes, inescrupulosos, pois o poder de que desfrutam não pode escorar-se na doçura, na tolerância, na humildade sim na agressividade, na desconfiança e no ódio. Enquanto odeiam e infligem dores aos outros estão esquecidos das próprias angústias,
como se a contemplação do sofrimento alheio provocasse neles generalizada insensibilização. Apresentam-se cercados de toda a pompa, envolvidos em imponentes vestimentas, portando símbolos, anéis, indicadores enfim, de elevada condição. Estão rodeados de servidores, acólitos, guardas, assessores às vezes armados, montados em animais ou transportados sob palhos, como figuras de grandes sacerdotes e imperadores. No mesmo livro, encontramos o relato de um desses maiorais que se apresentava em grande cortejo com áulicos que iam à frente abrindo alas à sua passagem. Foi identificado como participante do drama da crucificação de Cristo, revelação que o deixou como em estado de choque e desespero, e afirmava ser um colaborador de Jesus. Deduz-se dessa narrativa que esse espírito encontra-se há milênios sob o guante de indescritível sofrimento íntimo pelo remorso, não tendo ainda encontrado forças para dele se libertar e poder ser ajudado. Intelectuais das trevas. Quando leio em obras modernas referências ao intelectualismo, inteligência e conhecimentos científicos de muitos espíritos decaídos e que predominam sobre multidões de seus semelhantes, não consigo deixar de pensar se não haveria ligações entre essas informações mediúnicas com as crenças antigas nas entidades demoníacas e animalizadas dotadas dos mesmos pendores intelectuais e científicos e estudadas superficialmente no capítulo 3. Desconfio fortemente que as origens tanto de uma como de outra sejam comuns. Se os fenômenos típicos de mediunidade, assim como os sensitivos, estiveram presentes em toda a evolução da humanidade, as mesmas comunicações e informações que através deles hoje recebemos devem ter sido também captadas em tempos remotos, sendo adaptadas aos costumes e às crendices da época. Nosso eterno presidente Luiz da Rocha Lima permanentemente nos advertia sobre o perigo que representa a inteligência e o saber dessas entidades, muito acima do nosso, e não titubeava em afirmar que se não estivéssemos sob a proteção de Frei Luís e seus falangeiros, não sairíamos incólumes dos encontros em que esses seres se manifestam, principalmente havendo no ambiente astral a poderosa energia ectoplasmática cedida pelos médiuns de efeitos físicos. Dominam, por exemplo, a ciência dos fluidos, do magnetismo animal, da física molecular, da ectoplasmia, da psicologia, da leitura do pensamento, da química e outras tantas. Mesmo com as mentes perturbadas pelo ódio, dirigem sua inteligência e seus conhecimentos para o mal, representando o real perigo, principalmente para os sensitivos presentes. Com domínio científico sobre forças extrafísicas sutis e de alta potência, incluindo algumas ainda desconhecidas da ciência terrena, são capazes de promover fenômenos destruidores como a parapirogenia ou combustão psíquica espontânea, a desmaterialização de objetos cortantes e pontiagudos à distância para arremessá-los rematerializados contra aqueles que consideram seus inimigos em típico fenômeno de transporte, a gênese de doenças orgânicas e mentais e outras mil formas de agressão. É evidente que tais afirmações levantarão dúvidas, sobretudo entre as mentes céticas, a exemplo do que aconteceu comigo no início, até que me visse esmagado pelas evidências. Por outro lado, tal comportamento na realidade não difere muito do nosso, seres ditos humanos, e nem poderia, porque ninguém se transforma em arcanjo simplesmente abandonando o traje físico. Continuamos sendo o que somos e evoluindo mais ou menos rápido de acordo com o nosso esforço pessoal. Muitos homens dotados de grande inteligência e devotados inteiramente ao estudo e à pesquisa das ciências, canalizam seus potenciais intelectuais para produzir instrumentos de destruição e morte a milhares de seres viventes. Ainda guardo na lembrança uma reportagem publicada há décadas atrás sobre o trabalho de um cientista americano que desenvolvera com sucesso uma arma denominada bomba de nêutrons. Seu engenho tinha o poder mórbido de eliminar todas as formas de vida em um raio de muitos quilômetros ao redor do epicentro da explosão, mantendo intactas, porém,
as propriedades existentes na área de alcance do artefato. Imagino quantos anos de estudo, leitura e trabalho não devem ter sido despendidos para o desenvolvimento desse invento. Logicamente, os governos interessados nessa descoberta não depositariam tão grandes somas de recursos em mãos de alguém que não possuísse considerável inteligência aliada à imensa capacidade de realização. O problema está em que a responsabilidade que se assume caso uma arma apocalíptica como essa venha a ser realmente utilizada contra alguma população deve ser evidentemente terrível, pois cada vida perdida ou mutilada, com seus desdobramentos em sofrimentos indiretos, cobrará implacavelmente seu preço. Suponhamos que após o abandono do vaso físico e a eliminação mais ou menos longa dos fluidos densos incorporados ao perispírito pela consciência culpada ante o mal desencadeado, o ser continue renitente em se arrepender e enfrentar os processos retificadores para o resgate de suas dívidas. Permanecerá então nas regiões sombrias do astral inferior, podendo ali ter os seus conhecimentos científicos requisitados de forma compulsória ou escravizante pelos governadores trevosos. Sabedores de que os recursos do intelecto adquiridos ficam perpetuamente arquivados na alma, esses gênios infernais infligem o terror e dominam verdadeiramente todos os que habitam seus domínios, deles se utilizando assim como seus dotes, como instrumentos do mal que propagam. Observemos novamente o comentário a propósito extraído do livro Diálogo com as Sombras. Os magos desencarnados são, as mais das vezes, inteligentes, experimentados e conhecedores profundos das mazelas e fraquezas humanas, pois vivem disso nas suas práticas funestas. Não se detêm diante de nenhum escrúpulo, não temem represálias, são pouco acessíveis à doutrinação, ao apelo do amor e do perdão. Sabem, como todo espírito envolvido nas sombras das suas paixões inferiores, que somente estarão protegidos da dor enquanto mantiverem em torno de si mesmos aquele clima de terror. Atacam para não serem atacados, oprimem para não serem oprimidos, espalham a dor para fugirem às suas próprias. Sabem muito bem que no dia em que fraquejarem, ou aceitarem a realidade maior, que tão bem conhecem, chegará o duro momento da verdade e começará a longa escalada de volta. E quem desceu semeando sofrimentos, só pode contar com sofrimentos durante a subida. Não há outro caminho. Por isso são implacáveis e, por isso demoram-se no erro que, paradoxalmente, os compromete cada vez mais. Estão perfeitamente conscientes, no entanto, de que um dia terão fatalmente que enfrentar a realidade de si mesmos, pois o mal não é eterno. Origem do conhecimento. Quando raciocino sobre o nível do conhecimento científico da nossa atual civilização, tenho dificuldades em entender como as divindades cultuadas e acreditadas pelos povos da antiguidade adquiriram também seus cabedais de erudição e tecnologia que nada ficam a dever em alguns aspectos aos dos seus colegas dos dias atuais. Não me consta que nos planos do baixo astral existam escolas para a prática do mal, muito pelo contrário. Seus líderes apostam na ignorância geral das massas para continuar reinando absolutos. A hipótese mais lógica que me ocorre seria a de que a bagagem científica desses seres deve ter sido constituída, assim como a nossa, durante períodos de reencarnação. Os povos antigos, até onde sabemos com exatidão, não alcançaram níveis de ciência que permitissem a essas criaturas dominar os métodos que utilizam. Resta-nos então a hipótese plausível de terem elas estudado e se instruído junto às civilizações extraterrestres com as quais conviveram em seu próprio mundo, tendo sido desses por algum motivo exilados, ou ainda, caso esses viajantes estelares tivessem aqui aportado, absorvido deles parte de sua ciência enquanto por aqui permaneceram em épocas remotas. Sejam quais forem as hipóteses corretas de como, onde e quando conseguiram seus conhecimentos, um ponto é certo: lidamos com inteligências poderosas com ação sobre nosso plano físico, nossas vidas e nossos organismos,
urgindo conhecê-las e estudá-las para sabermos como neutralizar seus nefastos e científicos intentos. A isso se dedicou exaustivamente um homem, Luiz da Rocha Lima, sob a égide de Frei Luís. Seu livro A Luta contra a Bruxaria é um verdadeiro tratado que aborda profundamente tão delicado assunto e cuja leitura recomendamos urgentemente, mormente aos médicos, que em sua esmagadora maioria não acreditam ou desconhecem que seus pacientes possam estar sob influência dessas forças ocultas. Magia Negra. Em junho de 1968, Frei Luís ordenou e orientou a organização de reuniões especiais ditas de Anti-Goécia, entenda-se como Goécia, Magia Negra, sob a direção de outras duas entidades de origem católica, a saber, Frei Leonardo e o Padre Isabel, com a finalidade de neutralizar essas energias barôticas nefastas. Tais sessões persistem até os dias de hoje e ocorrem uma vez por mês, sempre às últimas sextas-feiras. Graças ao trabalho abnegado e anônimo de dedicados colaboradores, um incontável número de encanados e desencanados têm sido libertos das garras desses temíveis personagens e muitos nem sabem que foram ajudados, já que seus nomes e endereços nos são encaminhados por amigos sinceros ou parentes que objetivam tão somente auxiliá-los anonimamente. Nesses encontros não é permitida a presença de visitantes ou pessoas enfermas. Os componentes são escolhidos cuidadosamente, não podendo ser de forma alguma pessoas nervosas. Levávamos conosco nos primórdios vasilhames ou alguidares com tampa onde eram depositados os feitiços materializados e neles ninguém tocava ou sequer se aproximava. Nunca vislumbrei o menor esboço de sorriso em qualquer dos componentes daquele grupo. O semblante de Rocha Lima era sempre fechado, embora tranquilo, exprimindo profunda seriedade e respeito por aqueles trabalhos os quais comandou por décadas, adquirindo enorme experiência no trato com essas forças. A eles compareciam no passado médiuns de efeitos físicos, principais doadores do ectoplasma que era utilizado pelas entidades amigas para o transporte e a materialização de objetos pessoais, utilizados pelos magos das sombras para produzir enfermidades, acidentes e outros malefícios aos seus donos. Pertences comuns, como pentes, lenços, carteiras, retratos e outros, estão de alguma forma imantados por nossos fluidos imponderáveis que a eles transferimos pelo contato, tornando-se uma espécie de prolongamento energético de nossos corpos. Tais utensílios, após terem sido recuperados, eram fotografados, incinerados e suas cinzas lançadas ao mar, tudo isso de acordo com as orientações recebidas pelos mentores espirituais. O que eu presenciei ao lado de outros companheiros, ao longo de mais de 3 décadas no grupo, é de estarrecer. Acreditem ou não os pseudo-sábios, os homens práticos e materialistas de nosso alucinante mundo positivista. A magia negra é uma verdade e se propaga como peste em muitos setores da vida humana. Rocha Lima ela se referia como a besta apocalíptica do final dos tempos e Frei Luís considera esses trabalhos os mais importantes e perigosos já desenvolvidos por um grupo espiritualista na Terra. As entidades decaídas que para ali eram arrastadas demonstravam fúria inaudita diante da frustração de seus intentos tenebrosos. A materialização de objetos pessoais os mais variados, como bonecos de cera com perfurações à altura dos olhos por alfinetes enferrujados, correntes, charutos, fotografias e outros incontáveis endereços vibratórios, impressionavam os mais acostumados com esses fenômenos inenarráveis. A destruição de todo esse arsenal impede a ação maléfica desses magos negros sobre suas vítimas e sua revolta atinge o auge. As demonstrações físicas que testemunhei me davam a impressão de que enormes monstros achavam-se presos na cabine mediúnica, tamanha era a violência das pancadas, os uivos e as arranhaduras de garras contra as paredes de madeira. Nossas preces e hinos eram contrabalançados por batuques de tambores, gargalhadas, palmas e vaias.
Vejamos algumas palavras de Rocha Lima ao comentar o poder da magia negra em seu livro A Luta contra a Bruxaria. Devemos desarraigar de nossas mentes a ideia de que o mago negro não pode prejudicar a nós outros, porque seguimos a senda reta ou porque é vil ou perverso. É uma ideia equivocada, difundida para evitar que o homem se fortaleça e é propagada pelos seguidores do caminho negro. É tão insensato como imaginar que se um boxeador profissional estivesse boxeando com um menino, este ganharia porque sua alma é pura. Milhares de pessoas vivem honestamente como bons cristãos, tão negativamente puras que estão preconizando abertamente que são alvo fácil para qualquer um aproveitar a oportunidade. Não são negros em si mesmos, porém são do tipo que facilita a perpetuação da magia negra. É inegável em última instância que o bem triunfará e que o mago negro terá de cair vítima de seus próprios excessos. É também uma verdade literal, porém serão muitos os que terão que abaixar a cabeça ao passo do tirano e só os fortes estarão seguros. A geração atual de gente boa, em média, carece em absoluto de possibilidades para resistir aos embates da magia negra. Somente os insensatos subestimam este perigo. É o karma que age sobre as criaturas invigilantes, daí ela ser cognominada de magia de redenção, pelos espíritos de luz. Chegamos a um ponto que a ignorância é um crime se sujeita ao mais sério castigo. A ignorância não é a magia negra, porém constitui atualmente o maior aliado do mago negro. A ciência do mal. A dificuldade em compreender as técnicas utilizadas pelos decaídos para a obtenção de seus intentos não nos deve impressionar. Ao que tudo indica, a química e a física dos fluidos imponderáveis parecem ser uma das suas principais armas, principalmente no que concerne à manipulação de objetos pessoais de suas vítimas. Mas se observarmos com mais atenção, nossa ignorância não difere muito do que acontece mesmo na atualidade, com a ciência terrena em relação às forças atuantes na natureza. Se não, vejamos. Em 1687, Isaac Newton definiu a gravidade como a força de atração entre dois corpos, mas desde então, passados mais de 350 anos, ainda ninguém compreende exatamente o que é a força gravitacional, nem se conhece sua causa. Ao acender a luz, nós acreditamos que os responsáveis por fornecer a eletricidade compreendem como ela funciona, mas não é o que acontece. Os físicos acreditam que uma corrente é, na verdade, o movimento de cargas negativas atômicas ao longo de um fio, mas porque toda vez que uma corrente passa por um fio, ela gera um campo magnético em torno dele. Da mesma forma, estamos enganados em acreditar que os cientistas compreendem como funciona um ímã na porta de uma geladeira. Tanto não sabem que designaram essa força de atração como magnetismo, termo esse derivado de magia. Essas incertezas atingem por vezes culminâncias estarrecedoras, como o que acontece com as propriedades do elétron, por exemplo, que se comporta como partícula quando está sendo observado e como onda quando não está sob escrutínio de um observador. Porque quando duas partículas se entrelaçam, uma delas sabe o que acontece com a outra independente da distância entre elas. Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado igualmente aos aglomerados de estrelas formando galáxias em espiral, a natureza da matéria escura e muitos outros enigmas com os quais se debatem os sábios em seus esforços admiráveis para compreendê-los. Não poderia ser diferente com as energias sutis manipuladas por essas inteligências extrafísicas. Muito ainda teremos de observar e estudar para aprender sobre sua natureza. Quando observo a utilização para o mal de objetos imantados por fluidos característicos de seus proprietários, meu pensamento navega de novo pela física das partículas. No livro A Ciência do Futuro, escrito pelo engenheiro e cientista Maurice Cotterell, o autor tenta desvendar esses mistérios da física e cita a página 31 um artigo publicado no Sunday Times, segundo o qual o laboratório de pesquisas Rutherford Clayton, do governo britânico,
anunciara que todos os átomos irradiam energia eletromagnética, embora não se soubesse explicar o processo. O fato foi demonstrado na utilização do scanner de corpo inteiro, equipamento de avançada tecnologia destinado à segurança nos aeroportos, e que é capaz de detectar a radiação emitida por todos os átomos de um corpo. O mais impressionante no artigo é que ele afirma que todos os átomos irradiam energia eletromagnética em uma frequência única para cada átomo, embora, novamente, não se soubesse como o processo ocorre. Seria possível haver alguma relação entre essa descoberta e as imantações descritas nos objetos pessoais de cada ser humano, capazes de serem manipuladas por espíritos técnicos decaídos, na produção de fluidos nocivos contra suas vítimas? Se cada átomo irradia energias eletromagnéticas em frequência única, é de se supor que cada ser possua um conjunto especial e próprio de vibrações que lhe seja peculiar, composto pelos átomos que constituem o seu corpo. Se esse universo fluídico puder ser parcialmente transferido aos objetos que possuímos e que tenhamos mantido contato físico mesmo tênue, cada peça de nosso vestuário, utensílios domésticos, adornos, fotografias e tantas outras coisas que entrem em contato com nosso soma podem ficar impregnadas por nossos fluidos pessoais. Seriam como prolongamentos energéticos de nosso organismo passíveis de serem alterados maleficamente por essas inteligências invisíveis dominadas pelo ódio contra nós. Se eu contrair um tumor maligno em alguma extremidade do meu corpo e ele não for removido a tempo, esse blastoma pode me levar à morte. E se eu também possuir prolongamentos energéticos além das minhas extremidades impregnados por meus fluidos vitais? Qualquer interferência nociva neles, produzida por mecanismos absolutamente desconhecidos, porém reais, poderá da mesma forma me alcançar gerando infortúnios de toda sorte. Avaliemos um pouco mais os conhecimentos científicos postos em prática por essas mentes extrafísicas que nos consideram seus inimigos. Na reunião de Antigo Oeste datada de 2 de setembro de 1968 e presidida por Luiz da Rocha Lima e com a presença do médium de efeitos físicos Ivan de Castro, foram materializados vários objetos como cuecas, bonecas confeccionadas com meias e perfuradas por estiletes metálicos, velas, mortalhas e os outros utensílios mostrados na fotografia 7.1. Exibida mais adiante na página 69. Juntamente com esses, encontrou-se um misterioso pó verde depositado dentro de 3 caixas de fósforos e salpicado em grande quantidade por sobre os demais componentes do feitiço. O pó foi cuidadosamente recolhido pelo presidente que, como químico que era, decidiu submetê-lo a esmerada análise cujo resultado a seguir transcreve exatamente como descrito por ele próprio: ferrice anhídrico, poderoso veneno, cujos componentes quando ionizados têm efeito fulminante. Ao que parece, essas entidades navegam com facilidade pelas águas da química, assim como fazem com a física. Não deve, portanto, causar surpresa se demonstrarem a mesma desenvoltura em outras áreas da ciência como a farmacologia, a matemática, a botânica, a zoologia e até mesmo a medicina. Rocha Lima sempre demonstrou muito carinho e respeito aos médicos e sempre nos alertava sobre a possibilidade de poderem causar enfermidades, mesmo à distância, através de feitiços confeccionados com metais organogenéticos. Em seu livro A Luta contra a Bruxaria discorre sobre a existência em nossa corrente sanguínea de metais e metalóides em dosagens mínimas e precisas que não podem ultrapassar uma cota teto tolerável. São os chamados oligoelementos. Daí a utilização de objetos como agulhas, anéis, moedas de níquel, cobre, alumínio, pregos enferrujados, grampos e chaves pelos técnicos negros para aumentar a concentração desses metais no sangue ou plasma dos que elegem como suas vítimas. Acompanhemos mais um pouco as palavras do presidente. Os traços radiantes dos metais são projetados sobre o campo áurico da vítima enfeitiçada,
Depois baixam vibratoriamente para os estados radiante, líquido e sólido e, através da sucção dos chakras ou duplo etérico, penetram na circulação sanguínea através dos sistemas nervoso e endócrino, intimamente ligados como o mundo etérico astral. Conforme a intensidade dos traços fluídicos do metal projetado no processo, o chakra vital esplênico recebe o primeiro impacto e reduz seu metabolismo defensivo no duplo etéreo. Em seguida, o sistema nervoso conduz a carga mórbida ainda fluídica até a glândula hipófise, a regente da organização humana. Ali se polariza até convergir lentamente em direção à tireoide, ao fígado, às suprarrenais e ao pâncreas. Finalmente completa o ciclo aderindo ao sangue quando atinge o baço. Duas coisas chamam atenção no texto acima ao leitor atento. A primeira é a profunda erudição do presidente, versado em várias vertentes científicas, incluindo as espiritualistas. O conhecimento dos chakras energéticos como pontos de união entre o soma físico e o perispiritual é soberbio e, como não poderia deixar de ser, só pode ter sido adquirido à custa de profundos estudos. A segunda mais uma vez recai no assombroso conhecimento científico dessas entidades perversas e que também só pode ser fruto de prolongados estudos e experimentações em vários ciclos da ciência conhecida e desconhecida por nós, habitantes da Terra. Espíritos povo feitiço mortal. Ao meditar sobre esses relatos de ocorrências tão intrigantes e mesmo testemunhá-las pessoalmente muitas vezes, sou levado frequentemente a acreditar que estejamos no limiar de grandes transformações nas pesquisas psíquicas, nas quais as gerações futuras adentrarão ao longo do terceiro milênio. As ciências do espírito parecem ser mais áridas que as humanas. Apesar de todo o exposto é difícil, pelo menos para mim, entender como um objeto de nosso uso pessoal possa ser utilizado cientificamente contra nós. Mas que isso é possível, os fatos apresentados ao longo deste livro não parecem deixar dúvidas. Em busca das citações bibliográficas deixadas por Rocha Lima, me deparei com o livro La magie chez les Noirs, escrito por Pierre Fontaine, do qual o presidente havia destacado um trecho em que o autor descreve um ritual de magia negra entre negros bantus, comandado por um feiticeiro que havia sido contratado para provocar a morte de um concorrente comercial de seu contratador a milhares de quilômetros de distância. O cerimonial ocorre no seio da floresta, com abate de animais e danças eróticas executadas por jovens negras completamente nuas à luz de tochas. O feiticeiro exigiu alguma coisa que identificasse a vítima, como um pedaço da roupa, um objeto pessoal, mechas de cabelo ou aparas de unhas. Árvores de uma essência especial foram cortadas para fabricar uma espécie de mesa de sacrifícios. Após uma profunda concentração psíquica através da qual o feiticeiro conclamou espíritos do astral inferior habitantes da floresta, deu-se início à macabra cerimônia às 17 horas. Às 2h30 da madrugada o feiticeiro informou que a vítima estava morta. As notícias que chegaram nos dias seguintes confirmaram que o concorrente tinha sido vítima de uma congestão cerebral fulminante exatamente à hora informada pelo feiticeiro. Teria sido o episódio narrado por Pierre Fontaine uma incrível coincidência? Talvez. Mas a possibilidade da atuação dessas forças estranhas e de alto poder maléfico não pode ser descartada. Em meu livro, A Face Oculta da Medicinal, descrevo o atendimento mediúnico a uma enferma internada em CTI ao longo de 40 dias entre a vida e a morte, vítima provável de um desses sortilégios, e que após essa intervenção apresentou uma rápida melhora, alcançando a alta hospitalar em pouco tempo. Todos os métodos tradicionais utilizados pela medicina terrena que não vinham surtindo efeito, de uma hora para outra começaram a funcionar, coincidindo com a ajuda espiritual. O médium que me acompanhou naquela empreitada tudo testemunhou através da vidência e o impressionante relato está colocado no capítulo intitulado Médiuns no CTI. Em sendo verdade o que relata Fontaine,
torna-se claro o caminho que leva um homem a se transformar em um monstro. Ao desencarnar adquire o aspecto que cultivou no íntimo e persistindo nessas práticas hediondas acaba por espalhar a peçonha que dentro de si traz. Busca incessantemente aproximar-se de outros sensitivos semelhantes ao que fora, movidos pelas mesmas intenções funestas, com elas se comprazendo em espalhar o sofrimento e disso fazendo o seu meio de vida. Enquanto a terra for um orbe de provas e expiações, não lhe faltará